Para comentar as notícias do dia, eu chamo agora o jornalista Leandro Fortes. Oi, Leandro, boa tarde, tudo bem? Olá, Naama, tudo bom? Como é que estão as coisas? Caminhando aqui dentro do possível, né? Nada fácil acompanhar esse noticiário Pois dos é. últimos dias. Naama, Leandro, e a gente já aconteceu coisa começa demais aqui. essa semana, né? Muita coisa. Eu ia falar sobre isso. A gente já vai falar sobre essa questão da CPI que movimentou o cenário político do nosso país essa semana. Mas antes, eu quero te ouvir aqui, Leandro, sobre esse movimento de juristas e professores universitários que foram até o STF pedir que o Bolsonaro seja afastado da presidência da República. Estaria aí o remédio jurídico para o Brasil, Leandro? Qual que é a leitura que você faz dessa mobilização dos juristas e também dos professores universitários? Sinceramente, eu não vejo, Naama, nenhuma consequência prática nisso. Essas coisas têm um efeito simbólico, esse sim, um efeito simbólico poderoso. É a primeira vez, quer dizer, eu posso estar errado, mas eu acho que é a primeira vez na história da República que um grupo de advogados, juristas, de cidadãos, de qualquer natureza, entra na Suprema Corte com um pedido para decretar o presidente da República incapaz, porque a questão é essa, a incapacidade mental. Essa ação está dizendo o seguinte: o Jair Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, é um retardado que não tem a condição mental de ser presidente da República. Ele não tem condições de ocupar esse cargo, nem nenhum cargo, na verdade, porque ele já se mostrou um psicopata e um sujeito com gravíssimos transtornos mentais. Então, essa figura patética, ridícula e com transtornos mentais, segundo essas pessoas, não tem condição de assumir. Eles pedem, inclusive, que seja feita uma perícia médica psiquiátrica nele para se determinar isso. E, olha, e outra coisa, não vai acontecer. Mas se acontecesse, eu tenho certeza absoluta que essa perícia psiquiátrica iria determinar isso que eu estou lhe dizendo. Trata-se de um débil mental, de um psicopata que não tem a menor condição intelectual de se manter no cargo de presidente da República. Não poderia ser presidente nem da Associação de Pasteleiros de Macaú, quanto mais presidente da República. É óbvio, ele já deu todas as demonstrações que ele não tem condições mentais de ser presidente da República, fora as condições morais. Né? Certo. Leandro, e agora sim a CPI deu uma esquentada essa semana, depois do presidente da Pfizer ali ter revelado que o filho do Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, e também um assessor dele, do presidente Bolsonaro, Felipe Martins, participaram ali, eles teriam participado de uma reunião com o laboratório para discutir a compra dos imunizantes. Os senadores agora aí querem convocá-los, vão levar isso para a CPI para ver se convocam os dois para depor na CPI. Agora, Leandro, essa declaração confirma a existência daquele ministério paralelo que até já havia sido discutido ali pelo ex-ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta. Estariam aí os filhos do presidente Bolsonaro governando o nosso país, Leandro? Olha só, eu acho que vale a pena, né, a gente remontar esses fatos de uma maneira um pouco didática. A Pfizer encaminhou, né, em março do ano passado, uma carta a 6 destinatários, entre eles o presidente Jair Bolsonaro, o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, o ministro da Economia, Paulo Guedes, entre outros menos votados. Mas olha só, foi uma carta para 6 autoridades. Ninguém respondeu. Ninguém respondeu. Era a Pfizer oferecendo vacinas para proteger a população brasileira da pandemia, né? E isso num momento que teria sido crucial a compra dessas vacinas a R$ 10 cada uma das vacinas, desculpa, US$ 10 cada uma das doses. O Brasil teria comprado, teria estocado e teria vacinado a população a tempo de evitar esse massacre de quase 430 mil mortos hoje no Brasil. Só que eles ficaram calados, eles não se pronunciaram. E aí o que acontece? Estranhamente, 3 ratos tomam conta desse processo. Fábio Weingarten, Felipe Martins e Carlos Bolsonaro. 3 ratos. Por que esses ratos tomaram conta desse processo que deveriam estar na mão do presidente da República, do ministro da Economia e do ministro da Saúde? Obviamente, Naama, porque isso é um negócio. Eles perceberam que
como ninguém se pronunciou, se um deles abrisse a porta da negociação com uma das maiores indústrias farmacêuticas do mundo, o que rola nessas comissões? Essa é uma discussão sobre comissões de venda. Eles decidiram, então, se tornar, segundo o Fábio Weingarten, com autorização do Bolsonaro, porque ele disse que disse ao Bolsonaro o que estava fazendo, ele fez uma série de reuniões com o presidente da Pfizer para ser o intermediador, o atravessador da venda dessas vacinas, que criminosamente não foram compradas pelo governo federal formalmente. Então, esse rato que está aí falando, esse Fábio Weingarten, com dois ratos, o Carluxo, o Carlos Bolsonaro, e o Felipe Martins, aquela doidivanas que foi demitido recentemente porque é supremacista branco, porque fez um gesto obsceno de supremacia branca no Senado Federal, figuras... E 7 do Ministério da Saúde. Eu tenho aqui as campanhas, os nomes delas. Acho que nós perdemos o contato com o Leandro, é isso, produção? Perdemos o contato com o jornalista Leandro Fortes, mas a gente vai restabelecer aqui, a nossa produção aqui já está fazendo o contato para restabelecer com ele. E eu vou aproveitar esse que a gente tem agora para dar um recado para vocês. Deixa eu só abrir aqui o nosso recado. A gente quer dar uma dica para vocês. Deixa eu só abrir aqui. Eu vou convidar vocês para assistir, né, na TVT, nesse final de semana, um cinema, né, aqui para vocês, a partir das 9 horas da noite, será exibido o filme Eles Não Usam Black Tie, um clássico dos anos 80. A TVT vai transmitir esse filme no sábado, a partir das 9 horas da noite. Então, você que está nos assistindo, está convidado a assistir, né, esse clássico Eles Não Usam Black Tie. Vamos ver o trailer. A gente tem um trailer aí, é isso, produção? Temos o trailer? Ótimo, a gente também está preparando, né, o nosso trailer, daqui a pouco a gente solta aqui para vocês, mas está aí a nossa dica. E enquanto a gente busca aqui a conexão com o jornalista, o Leandro, eu vou também passar... Ah, já está por aí? Ótimo. Caiu, travou, né? Travou, você está me ouvindo agora? Desculpa, gente, caiu aqui, deu um tilt aqui. Agora ouço. Acontece, Leandro, a gente está dependendo da internet, a gente sabe muito bem como funciona. Eu não sei onde eu parei, mas eu estava falando justamente isso, que em algum momento essas três figuras perceberam que aquilo é um super negócio, que envolve milhões de dólares, e decidiram se meter nessa intermediação, botaram os pés pelas mãos. Esse assunto não foi pela frente, certamente a Pfizer percebeu que estaria se metendo numa enrascada, não devem ter tido autorização do Paulo Guedes para continuar com essa negociata informal, com essa negociata rasteira, porque o que essa gente está acostumada é isso, eles são figuras do esgoto da política brasileira. Esgoto. Olha aí o Felipe Martins fazendo o sinal de supremacia branca, um imbecil. E esse cara, junto com o Carlos Bolsonaro, o Carluxo, e o Fábio Weingarten decidiram se tornar intermediadores e ganhar dinheiro com a história. Tenho certeza que foi isso. E é por isso que eles estão apavorados. Eu já soube que ontem o Carlos Bolsonaro deu um chilique no Rio de Janeiro, quando soube que vão convocá-lo para a CPI, porque assim, ele não tem... Olha, se o Jair Bolsonaro não passa por um teste psiquiátrico, o Carlos Bolsonaro não passa por um teste psicotécnico. O Carlos Bolsonaro, esse sim, é um rapaz com gravíssimos transtornos mentais, com gravíssimos transtornos de comportamento, e que não tem nenhuma condição, nenhuma sanidade mental para ir para uma CPI. Ele vai despirocar numa CPI. Então, estão todos apavorados com essa convocação, mas tem que ser feita. O que um vereador do Rio de Janeiro, filho do presidente, estava metido numa negociação clandestina de compra de vacinas tocada pelo secretário de comunicação? Se alguém souber me dar um argumento minimamente razoável para isso, eu até me retiro dessa discussão. Mas não tem. Os caras montaram ali uma mafiazinha para ganhar dinheiro. Tem que chamar esse Felipe Martins, esse idiota supremacista, tem que chamar esse Carlos Bolsonaro, esse filho retardado do Jair Bolsonaro, e junto com o Fábio Weingarten, enquadrar esses caras e descobrir o que eles estavam fazendo. O depoimento do presidente
da Pfizer na América Latina, o Murilo, esqueci o primeiro nome, acho que é Marcos Carlos Murilo. Carlos Murilo, foi importantíssimo. Primeiro que ele revelou, de fato, que o governo desprezou, não respondeu, desprezou a oferta das vacinas, e ele revelou, quer dizer, ele revelou que existia sim uma equipe paralela ao Ministério da Saúde fazendo negociações com a vacina. Foi isso que o Mandetta avisou que já tinha na época dele. Os caras estavam por detrás, deviam estar ganhando dinheiro ou tentando ganhar dinheiro, fazendo negócios com insumos do Ministério da Saúde. Deve ter sido essa, inclusive, uma das razões que o Mandetta saiu também, para não se meter com essa turma e acabar dançando com eles. Então, é tudo muito grave. Muito grave, precisa ser apurado com rigor toda essa história, né, Leandro? Não dá para a gente ficar só com essas notícias ventilando por aí. Agora, a gente teve também nessa semana a participação do Fábio Weingarten, né, na CPI. Ele quase saiu preso de lá. A Veja, inclusive, hoje divulgou aí os áudios, né, que mostrando, na verdade, as contradições do depoimento dele dado à CPI. O Ministério Público vai agora investigar se ele deu ou se ele não deu falso testemunho ali na comissão. Mas, Leandro, quais são as suas expectativas com esse processo que agora será analisado aí pelo Ministério Público sobre o Fábio Weingarten? Eu acho que deixar isso na mão do Ministério Público é uma temeridade, porque há muitas chicanas a serem feitas dentro desse processo para adiar isso, né, de forma a nunca chegar a nenhuma consequência prática. E essas provas, a materialidade dos assuntos, são muito mais políticas do que policiais em si. Prova de que ele estava participando de reuniões clandestinas, prova de que ele estava se metendo na fala que a Veja colocou hoje, essa que vocês colocaram no ar, ele se coloca e diz que o Ministério da Saúde não fazia nada e eles viram em mim, aí sim, um interlocutor qualificado. Ainda está dizendo que o Pazuello é um desqualificado. Foi isso que ele disse na entrevista, que o Pazuello era um incompetente, e está dizendo nessa fala que ele era um desqualificado. E não por outra razão, o Pazuello está completamente encagaçado de ir para a CPI, porque essa briga pública ela vai ser fatal para o governo Bolsonaro. Fatal. O general do Exército sendo chamado de incompetente, de bundão, de covarde, de encagaçado, de desqualificado. Né? Então, assim, não é à toa que ele está se dando ao desfrute e ao vexame, o general Pazuello, de usar a Advocacia Geral da União para tentar um HC para ele no Supremo Tribunal Federal, para que ele possa mentir. Para que ele possa mentir ou para que ele possa ficar em silêncio sem ser preso. Olha o nível de absurdo que nós chegamos é a insegurança jurídica absoluta. O sujeito está sendo chamado como testemunha e toda testemunha, a priori, ela é obrigada a falar a verdade. Ela testemunha sob juramento. Quando ela não fala a verdade, ela pode ser processada criminalmente. E se for flagrada, como foi o Fábio Weingarten, na CPI, deve ser presa. Foi um erro do presidente Osmar Massa Assis não prender o porque ele foi pego em flagrante, em tempo real, durante a CPI, mentindo. E isso é crime. Testemunha não pode mentir. Tinha que ter sido preso. Deu um mau exemplo e havia um precedente para ninguém mais ser preso. E o Pazuello está dizendo o seguinte: eu quero uma salvaguarda, um salvo-conduto da Suprema Corte para mentir e ficar em silêncio, coisa que uma testemunha não pode fazer. Essa coisa de ficar em silêncio para não produzir provas contra si mesmo é quando se trata de investigado. Ele não está indo à CPI na condição de investigado. Ele está indo na condição de testemunha. E a testemunha não pode mentir. Não pode mentir. Só que ele é um covarde. Aliás, é uma coisa que a gente vai ter que se debruçar sobre esse tema depois, né? Assim, generais covardes. General tem que ser um homem de coragem. General é um homem que comanda uma tropa numa guerra, numa invasão contra o Brasil. Esses generais bundas moles que nós temos no Brasil hoje, se o Suriname atacar o Brasil, a gente vira, no outro dia, Suriname do Sul. Porque esses caras não têm a menor coragem. Eles não têm coragem de enfrentar uma CPI.
O sujeito primeiro meteu um atestado mandrake de que estava a ficar em casa porque tinha tido contato com pessoas com Covid. Mentira! Fazendo o Exército colocar um atestado visivelmente falso. Em seguida vai tentar um HC no Supremo Tribunal Federal para que possa mentir e ficar em silêncio na CPI. Que general é esse? General de quê, gente? Que general é esse que tem medo da verdade? E tem medo de se colocar e falar a verdade para a população e para uma CPI. Então, essa gente está toda no mesmo barco e estão todos naufragando nesse barco, né? E você acha que o STF deve aí conceder ou não? Qual que é a sua expectativa em torno desses pedidos que foram protocolados pela AGU no Supremo Tribunal Federal, Leandro, para o Pazuello ter ou não o direito de permanecer em silêncio perante a CPI? Eu acho que vão conceder, já tem um histórico, na verdade, já tem uma jurisprudência de concessão desse tipo de absurdo. Isso foi criado em outras CPIs. E nesse caso, não haveria razão, acho, para poder negar isso para o general. Vai ser só a consolidação de um mal que se arrasta na jurisprudência do STF. Mas não deveria, porque no caso dele, ele não é acusado, ele não está indo lá como investigado, está indo como testemunha. Como é que uma testemunha consegue um salvo-conduto para não testemunhar? Faz algum sentido isso? Não faz nenhum sentido. Outra coisa, por que a Advocacia Geral da União está entrando com esse processo em nome de um ex-ministro? Ele não é sequer funcionário, ele não tem cargos na administração federal, portanto, não há nenhuma jurisdição da AGU sobre ele. É como se qualquer cidadão agora pudesse, ou qualquer servidor público, no limite, pudesse recorrer à AGU. Não, eu quero que a AGU me defenda. Se ela está defendendo o general Pazuello, que não tem cargo nenhum, é um servidor público. General, oficial do Exército, qualquer servidor das Forças Armadas é um servidor público, é um funcionário público, como qualquer outro, como é um caixa do Banco do Brasil lá em São Tomé das Letras. Todos são servidores públicos. Então, está aberto o precedente para qualquer servidor público no Brasil, né, e, por analogia, qualquer cidadão, utilizar a AGU como escritório de advocacia. Qual que é a justificativa para isso? Ele é ex-ministro. Ex-ministro não é ninguém, não é nada. Ex-ministro, ele voltou a ser o que era, um servidor público. Então está tudo errado. Está havendo uma utilização ilegal, ilegítima das engrenagens da administração federal para proteger um sujeito que está com medo, que está com cagaço, que está se borrando nas calças. Se esse é um critério para se usar dinheiro público e a estrutura da AGU para poder proteger pessoas, a gente está perdido nessa história, não?